Bom, mas eu estava então falando no relatório do Requião, né? O relatório ali, olha, ele cita emenda de vários, olha, uma dezena de senadores ali. De modo que se isso for a votação, e vai, né? No plenário, esse monstrengo aí vai ser aprovado. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, olha, há um evidente esforço dessa canalha que está ali na primeira linha de investigados por denúncias e delações de corrupção. Uma escalada deles para tentar livrar a cara, de alguma maneira livrar a cara. Eles têm tentado assim de tudo, né? O Renan Calheiros parece ser o líder dessa facção criminosa aí alojada dentro do Senado Federal. Na Câmara é a mesma coisa, não é diferente, não. Né? Mas um terço do Senado tá devendo explicações, né? E vai ter que responder a inquéritos aí que já foram abertos, estão sendo abertos pela Polícia Federal. Né? Então, mas há uma escalada deles tentando se salvar ali. Né? A última tentativa deles agora é essa do Requião, é a lei do abuso de autoridade. Eu gostaria que vocês lessem a proposta do senador Requião, né? O relatório que ele justifica a proposta e a proposta. Essa proposta modifica vários artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código Civil, do Código de Processo Civil, leis ordinárias, enfim, decretos, normativa, tudo. Modifica muita coisa, né? Então são 57 partes, tá ali, dá uma olhadinha ali. Então, como é que livra a cara deles ali? Isso aí, livra a cara na medida em que eles, sobre o que passou, azar, né? Passou. Mas a partir da aprovação da lei, se ela for aprovada, eles estabelecem crimes de abuso de autoridade. O que é um crime de abuso de autoridade? É se exceder no uso da autoridade que algum agente público tenha, seja ele quem for. Juiz federal, estadual, promotor, procurador estadual, procurador federal, enfim, qualquer agente público, qualquer prefeito, vereador, qualquer agente público, né? Se esse conceito abstrato, né, se exceder, se abusar da sua autoridade, ele vai estar penalizado, né? Mas, quer dizer, eu falei que é abstrato, mas também não é tão abstrato assim, porque a proposta, claro, né, o projeto, a lei, se sair, segundo o Requião ali, ela estabelece alguns casos típicos de abuso de autoridade, todos eles dirigidos claramente a juízes federais, ao Moro, ao Fachin. Por quê? Porque estabelece, por exemplo, em relação à prisão temporária, que o juiz ou o ministro, né, estabelecer uma prisão temporária, as coisas não ficam mais como são até agora, não. O juiz, por exemplo, o Sérgio Moro, vai prender sei lá, o Lula, né? Prisão temporária. Não sei, sabe que tem a prisão provisória, que é 5 dias, né? E prisão provisória, prisão temporária, que praticamente não tem prazo, né? Esse Antônio Palocci está em prisão temporária. Então a lei diz o seguinte: agora vai ter prazo, né? O juiz que mandar prender, por exemplo, Palocci em prisão temporária, ou Guido Mantega, que vem aí agora, vai ter que dizer quanto tempo vai durar, em que dia e que horas vai terminar essa prisão dele. E mais, não poderá prorrogá-la. E mais, se o juiz não expedir o alvará de soltura no final da prisão temporária, o agente público, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a SUSEP, terá que, por lei, soltá-lo naquele dia, naquela hora. De qualquer maneira. Isso aí, para quê? Para livrar a cara deles, né? É óbvio. O Cunha não estaria mais preso às alturas do jogo, nem o Palocci, né? Já estariam soltos. Mas eu estou colocando para vocês aqui apenas uma das questões, porque são várias questões. Fala sobre quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, telemático. Então, há restrições gravíssimas em relação a grampos, por exemplo, mesmo com autorização judicial, é o juiz que se cuide, né? Então,
senhores, a delação premiada também, olha, as restrições sobre delações premiadas são de repartir o bigode, Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu quero mostrar um livro aqui para vocês, isso tudo ocorreu na Itália, hein? Olha aqui, ó, na Itália, na Operação Mãos Limpas, os deputados, senadores lá, fizeram essas mesmas manobras, eles tiveram êxito lá. Os autores desse livro aqui, olha aqui, ó, tá? Operação Mãos Limpas, ó, são quase 1000 páginas, ó. Né? Gianni Barbaceto, Peter Gomes, Marco Travalho. O que eles contam? Eles contam que os deputados e senadores conseguiram avançar lá, os políticos, porque a população não foi para a rua. Quer dizer, foi no início como aqui, mas agora, como agora está acontecendo aqui essa delação da Odebrecht, já era para a gente estar na rua. Mas eles não foram. Aí eles conseguiram, acabaram com as mãos limpas lá. Claro que primeiro os grandes partidos italianos, a Democracia Cristã, o Partido Comunista, o socialismo acabou na Itália. Mas acabou vindo outras revistas aí, esse tipo Berlusconi aí. Então não dá para levar de barato. Bom, eu já... Ok, a segunda pergunta é até mais voltada para o Dr. Deltan. Apesar de ser um projeto de iniciativa popular, ele foi capitaneado pelo MPF, que fez grande campanha para recolher assinatura e incentivou muito a sociedade a se mobilizar em torno desse assunto. Qual que é o sentimento agora, quando, de repente, o projeto que ia mudar, que vocês capitanearam, se transformou contra vocês mesmos? Existem dois sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de que toda a Lava Jato pode ser inútil, porque o Congresso já se manifestou que não quer um futuro diferente. É o que a Câmara dos Deputados manifestou ontem à noite. A oportunidade era incrível para que as brechas da impunidade se fechassem e para que se traçasse um novo rumo na história do Brasil. A resposta para isso foi não. A Câmara não precisava aprovar o que nós propusemos. Nós não queremos nos sobrepor ao Parlamento. Pelo contrário, nós respeitamos integralmente a soberania do Parlamento. O que nós dissemos tantas vezes, inclusive lá pessoalmente, é que nós levamos a eles problemas que demandavam solução. Problemas do sistema de justiça que são claros e que estão aí gerando impunidade em centenas de casos de corrupção ao longo de todo o país. E a resposta para os problemas foi: vamos deixar que esses problemas continuem existindo. Vamos deixar que a impunidade continue reinando. A minha primeira preocupação é que eu vejo de modo muito claro que a impunidade que existia e os níveis de corrupção que existiam, que inclusive geraram esse caso do Petrolão, vão permanecer existindo. Empresários, investidores, acionistas e funcionários jamais permitiriam que pessoas corruptas continuassem na liderança da Petrobras. Por que a sociedade brasileira vai permitir que corruptos, pessoas investigadas por corrupção, continuem na liderança da empresa Brasil? Isso é o que está acontecendo hoje e é o que gera o que aconteceu ontem à noite. Enquanto nós não tivermos uma limpeza, o que nós vamos encontrar no parlamento, dia após dia, vão ser medidas que não vão vir contra a corrupção, mas sim para a autoproteção do interesse de pessoas influentes que praticaram sim corrupção, que estão lá sendo investigadas. Várias delas já foram acusadas e que estão sujeitas às penas da lei e que estão em função de um sentimento, instinto e desejo de autopreservação agindo contra o interesse público. A nossa segunda preocupação é que venham projetos que tornem pior ainda o Estado em relação ao que ele era antes. Foi isso que aconteceu na Itália e é nesse caminho que nós estamos seguindo como país. Quando não se aprovam medidas contra a corrupção e se aprovam medidas a favor da corrupção, o resultado final da Lava Jato e de todo esse processo histórico pelo qual nós estamos passando pode ser pior do que o resultado que nós tínhamos antes. O resultado que nós poderemos ter é um Estado em um lugar mais corrupto do que era antes, e não melhor. Eu vou acrescentar algo que tem que ser dito e tem que deixar bem claro. É preciso que todos conheçam as mudanças. As mudanças são claras no sentido de responsabilizar pessoalmente procuradores, promotores e magistrados. Eles aproveitaram um projeto de combate à corrupção para se protegerem. O motivo que eles fizeram isso foi porque nós estamos investigando, nós estamos descobrindo os fatos. Nós iríamos chegar muito mais longe do que chegamos até o momento. O instinto de preservação fez com que eles destruíssem o projeto da corrupção
contra a corrupção, mas com o objetivo de se preservarem. Essa lei de intimidação só tem um objetivo, de preservação dessas pessoas que estão sob investigação na Lava Jato. Doutor, Marcelo, do Jornal Nacional. O projeto passou de maneira, na avaliação do MPF, satisfatória na comissão especial e foi desconfigurado no plenário. Minha pergunta eu vou fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: vocês foram ludibriados no plenário da Câmara? E a segunda é com relação a especialistas que dizem que o texto que trata do abuso, ele é muito genérico e não se sustentaria numa discussão no Supremo Tribunal Federal. Como é que vocês avaliam essa questão? O texto das medidas anticorrupção foi discutido e foi processado. Passou por uma ampla discussão numa comissão especial, com a colheita de depoimento de mais de 100 especialistas, do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, e se chegou a um texto final que era extremamente positivo, que seria, sim, uma revolução no combate à corrupção no país. Esse texto foi aprovado à unanimidade por 30 parlamentares, mas, ao chegar ao plenário, ele foi totalmente desconfigurado, ele foi deformado. Rasgou-se o texto das 10 medidas contra a corrupção e foi substituído pelo texto de uma medida a favor da corrupção. Eu não diria que nós, procuradores, fomos ludibriados. O que nós fizemos foi, por todo o tempo, atuar de modo transparente e claro, esclarecer a sociedade sobre o conteúdo daquelas propostas, esclarecer os parlamentares, levando especificamente o problema que precisava ser resolvido para que encontrássemos uma solução, fosse a que nós propusemos ou fosse mesmo uma solução alternativa. Nós não temos qualquer poder sobre o parlamento, e não devemos ter. O parlamento é soberano, ele pode encontrar soluções que ele entender melhores para cada situação. Nós, após todo esse processo, saímos sem as soluções necessárias para fechar as brechas da lei que permite a impunidade e para diminuir os níveis de corrupção. Eu gostaria de acrescentar que ludibriado foi a população. Nós, na semana retrasada, lutamos contra um projeto apócrifo que seria apresentado em plenário naquela noite em relação à lei de leniência. Eles não conseguiram fazer passar. Esta semana passada nós lutamos contra o projeto apócrifo que seria apresentado em plenário à noite sobre a anistia. Eles não conseguiram fazer passar. Entretanto, depois de meses de discussão sobre as 10 medidas, novamente, em uma noite, eles mudam toda a legislação e criam a intimidação ao Ministério Público. Por que eles fugiram do debate público sobre essas medidas? Quem foi ludibriado é a população. Quem se aproveitou de um desastre e que consternou o país, não fomos nós. Nós agimos sempre com clareza e transparência, muito mais do que a maior parte dos órgãos públicos age nesse caso. Nós quisemos a discussão e fomos à discussão pública do projeto. Entretanto, em uma noite, numa madrugada, tudo se pôs a perder. A questão da eventual discussão do Supremo, da lei de abuso da autoridade, que alguns dizem que o texto é muito frágil e que isso não passaria uma discussão do Supremo. Como é que você avalia? O texto, em vários pontos, certamente é por nós considerado inconstitucional, mas nós não podemos contar com uma eventual e futura apreciação. A grande questão hoje é também simbólica. É que país que nós queremos para nós e para as futuras gerações. Como o Congresso vai agir diante de todos os escândalos de corrupção jamais vistos no Brasil que se revelaram. Qual será a nossa sinalização para o futuro por parte dos nossos governantes? Será uma sinalização positiva de reformas para que a corrupção não aconteça mais? Ou vai ser uma sinalização negativa para que a corrupção continue existindo como existe e se espalhe ainda mais? João, da Gazeta do Povo. Doutor, a nota de vocês aqui fala claramente, inclusive entre aspas, em estancar a sangria. É uma referência clara à frase do Jucá. Se eles identificam algum foco de articulação no Congresso que tenha levado ao resultado desse projeto de ontem? Só complementando a pergunta do jornalista do Jornal Nacional, enquanto o projeto das 10 medidas levou meses de discussão, o projeto aprovado no Conchavo levou menos de 24 horas para ser aprovado. Então não houve discussão nenhuma sobre esse projeto. Isso é muito grave.
É curioso que, mesmo depois dos meses de discussão das propostas anticorrupção, nós escutávamos alguns deputados falarem que elas não foram discutidas, quando eles mesmos, membros da comissão especial, não tinham frequentado as reuniões da comissão especial. E agora você vê uma outra proposta que não sofreu um dia de discussão, ser encaminhada à votação e ser aprovada sem qualquer aparência de urgência. Não há episódios recentes que tenham gerado um clamor social pela aprovação dessas propostas ou que tenham gerado uma necessidade de interesse público clara para que isso acontecesse nesse momento. Pelo contrário, a única coisa que existiu foi uma atuação firme do Judiciário e do Ministério Público contra a corrupção. Isso faz essa lei, a lei da retaliação, a lei da vingança, a lei da intimidação. Última pergunta. Desculpa, não, já fez. Não, só retomando, então, essa referência aqui ao senador Romero Jucá, que diz em estancar a sangria, a nota diz, inclusive, cita entre aspas essa frase que foi gravada. Eu queria saber se vocês identificam algum foco da articulação no Congresso que levou ao resultado que teve o projeto na votação de ontem. As articulações no Congresso, elas acontecem, na sua maior parte, nos bastidores, em encontros de lideranças. E, com certeza, com a oitiva dos líderes do governo, com a oitiva do próprio governo. O que aconteceu ontem, não tenha dúvidas, não é expressão apenas de pessoas específicas, mas a articulação de grandes líderes partidários com líderes do governo. Deixe-me lembrar que na semana retrasada, o projeto que instituía a anistia em relação às leniências, elas foram levadas ao ministro da Transparência pelo relator, deputado Moura, e pelo assessor da Presidência da República, Sandro Mabel. Ali, evidentemente, um assessor da Presidência da República estava encampando uma medida que já previa a anistia. O que nós temos hoje não é simplesmente a revolta de alguns parlamentares, mas sim uma atitude clara de preservação de um esquema político partidário que se encontra apodrecido pela corrupção. Vinícius, do UOL. Vocês consideram hoje que no país existe uma guerra entre poderes, judiciário, legislativo? Não existe uma guerra de nosso lado. Pelo contrário, existe um profundo respeito institucional e o desejo de que as instituições funcionem para o bem comum. De nossa parte, existe sim uma justa expectativa de que o Congresso represente a sociedade, focando a sua atividade e focando as ações que estão e serão implementadas em favor do legítimo e correto desejo, expectativa, necessidade da população brasileira de que as brechas da corrupção sejam o mais possível fechadas. Se não é possível fechar 100%, é possível fechar em grande medida. O Brasil foi considerado por um fórum mundial recente o 4º país mais corrupto do mundo. Nós precisamos sair desta lista negra. Reforçando a última pergunta para encerrar. Rafael, do Valor Econômico. Vocês citaram líderes partidários, líderes do governo. A Operação Lava Jato se vê pressionada pelo governo? A operação se sente ameaçada pelo governo? A votação de ontem mostrou que os interesses vão de ambos os espectros ideológicos. Nós não estamos falando do governo federal exclusivamente. Nós estamos falando de partidos que hoje se dizem na oposição, que não estavam na oposição recentemente, mas que também votaram pelas medidas. O que nós temos no Brasil é uma corrupção político-partidária que se estende por todo o espectro partidário brasileiro. E ontem, todo o espectro partidário brasileiro, salvo honrosas exceções de pequenos partidos, votou a favor dessas medidas. O que nós temos, na verdade, não é somente o governo federal, mas partidos outros que se dizem na oposição ou não participantes do governo também envolvidos nessa medida. Obrigado pela presença de todos. Encerramos aqui a coletiva de imprensa do Ministério Público Federal. Só um minutinho para poder fazer uma imagem de vocês, todos reunidos, por favor. Olha a última coisa que faz imagem. Inclusive, até o governo anterior, o governo Dilma, avançou propostas contra a corrupção muito melhores do que aquelas que foram, entre aspas, aprovadas, que constituem, na verdade, propostas completamente desconfiguradas, desfiguradas, deformadas, rasgadas
e lançadas no lixo após 2 milhões de assinaturas.